Hoje eu quero falar com você sobre algo muito comum na vida de muitas mulheres: a relação com o doce. Talvez você não sinta tanta dificuldade com a comida em geral, com os pratos salgados, mas quando o assunto é o doce, parece que fica um pouquinho diferente. Parece que o doce ele te chama, parece que o doce ele te acalma, de repente o doce ele te conforta. Parece que o doce oferece alguma coisa que vai além do sabor. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque em muitos casos o doce não entra só como um alimento para te dar prazer. Ele também entra como uma forma de afeto, também como um consolo. Às vezes ele também entra como uma recompensa, como um alívio, como uma tentativa rápida de trazer para dentro algo que está faltando emocionalmente dentro de você. E talvez você já tenha vivido isso. Sabe aquele momento que você não está exatamente com fome física, com fome do corpo, com fome de verdade, mas sente aquela vontade de comer um chocolate, um bolo, um brigadeiro, um sorvete, alguma coisa doce, como se aquilo fosse trazer um conforto imediato. E muitas vezes traz mesmo, ainda que seja por pouco tempo. O doce, ele tem esse efeito rápido, ele libera hormônios do prazer que vão ficar aí na sua corrente sanguínea por um certo tempo. Ele parece que abraça por alguns minutos, não é? Parece que te preenche, parece que te acalma, parece que faz companhia. Mas a pergunta mais profunda não é só por que eu gosto tanto de doce assim? A pergunta mais profunda é: o que o doce está ocupando emocionalmente em mim? Já parou para responder essa pergunta? O que o doce está ocupando emocionalmente em você? Essa pergunta muda tudo, porque talvez o doce ele tenha se tornado algo da vida, uma linguagem afetiva. Talvez ele tenha aparecido em um momento de carinho, em um momento onde vinha como um prêmio. Talvez tenha sido associado a amor, a cuidado, a celebração, a uma pausa, a uma compensação. Talvez sem perceber você tenha aprendido que o doce é uma forma de receber algo bom. E isso começa muito cedo. Às vezes a criança chora e ganha um doce. Às vezes a criança se comporta e ganha um doce. Às vezes ela se sente sozinha e encontra no doce um pequeno alívio, uma companhia. Às vezes não existe escuta emocional, mas existe comida. O doce estava lá. Não existe às vezes um colo suficiente, mas existe um agrado. Não existe presença profunda, mas existe açúcar. E o corpo, ele aprende. Ele aprende que quando algo aperta por dentro, o doce ajuda a suportar. Ele aprende que quando falta afeto, o doce aparece para preencher. Ele aprende que quando existe cansaço, frustração ou aquele vazio aqui dentro, o doce aparece como um tipo de recompensa rápida. Então, na vida adulta, muitas vezes a mulher pensa: eu sou viciado em doce. Ah, eu não tenho controle com açúcar. Meu problema é falta de disciplina. Eu até consigo controlar o salgado, mas o doce, ele me domina. Mas nem sempre é só isso. Às vezes o doce, ele está ocupando um lugar emocional muito antigo. Um lugar de carinho, um lugar de consolo, um lugar de compensação, um lugar de alívio, um lugar de prazer permitido em vez de uma vida que, sei lá, muitas vezes está pesada demais para você. E isso é muito importante que você perceba, porque tem mulheres que passam o dia inteiro se exigindo, se cobrando, se controlando, se doando, segurando tudo sozinha, agindo como fortes, só resolvedoras de problemas, resolvendo um problema atrás do outro, cuidando de todos. E lá no final do dia, o doce aparece como um pequeno
Respiro. Quase como se o corpo dissesse: agora eu quero alguma coisa para mim. Agora eu quero um carinho. Agora eu quero um agrado. Eu mereço. Eu trabalhei tanto o dia todo. Agora eu quero sentir prazer porque o resto do dia foi só cobrança. Percebe? Você já viveu isso aí? Às vezes o doce não é só por gula. Ele fala de privação emocional. Ele fala de sobrecarga. Ele fala de prazer verdadeiro. Ele fala de carência de afeto. E aí, o açúcar, ele vira esse gesto rápido de compensação. Só que, infelizmente, depois, muitas vezes, vem a culpa. E com a culpa, vem a promessa de controle. E com o controle, vem mais rigidez. E com mais rigidez, muitas vezes, aumenta também a necessidade de compensação. E aí, o ciclo continua, nunca tem fim. Por isso, a saída não é simplesmente demonizar o doce. A saída é começar a escutar o que ele representa para você. O que o doce representa na sua vida. Porque quando você olhar só para o alimento, talvez você vai continuar brigando com a superfície. Mas quando você começa a olhar para a função emocional do doce, uma nova consciência aparece. Talvez você perceba que procura doce quando você se sente sozinha. Talvez perceba que procura doce quando se sente sem reconhecimento. Talvez você perceba que você procura o doce quando você está cansada demais. Depois daquele dia exaustivo, difícil. Talvez você perceba que você procura o doce quando falta leveza, prazer, colo, presença. Isso não é fraqueza, isso é só uma linguagem emocional. E o problema é que muitas vezes a mulher aprendeu a oferecer para si açúcar, mas não aprendeu a oferecer para si mesma cuidado. Aprendeu a compensar, mas não aprendeu a se acolher. Aprendeu a se agradar com comida, mas não se escuta profundamente. Aprendeu a se anestesiar, mas não a se nutrir de verdade, sabe? E eu não estou dizendo que você nunca mais pode comer um doce. Não, não é sobre isso, sobre restrição, sobre controle, nada disso. O ponto aqui, ele é outro. É você conseguir perceber quando o doce é uma escolha consciente, eu quero comer o doce agora, e quando o doce ele é um pedido emocional. Você precisa entender quando ele é sabor ou quando ele é socorro. Quando ele é prazer consciente e quando ele é uma tentativa de preencher algo que continua vazio por dentro. Sim, essa diferença aí é muito importante, porque assim você começa a tirar de você o piloto automático. E o automático é justamente o lugar onde o sintoma se mantém. Talvez em muitos momentos o doce tenha sido a forma que o seu sistema encontrou de dizer: eu preciso de ternura, eu preciso de pausa, eu preciso de prazer, eu preciso receber. Eu precisava sentir que eu estava viva de um jeito mais doce. E isso abre uma reflexão muito bonita aqui. Será que falta açúcar? Ou será que falta doçura na forma como você vive, na forma como você se trata, na forma como você se relaciona consigo mesma? Será que o corpo ele pede doce ou ele pede gentileza? Será que a compulsão por doce, em alguns momentos, ela não está tentando compensar uma vida dura demais, pesada demais, seca demais? Respire fundo e perceba isso aí dentro de você. Porque talvez a cura não esteja só em cortar o doce da sua dieta.
Talvez a cura esteja também em construir uma vida interna menos amarga, sabe? Mais acolhedora, mais prazerosa, mais humana, mais amorosa com você. Isso é um processo. Não se resolve em um único vídeo, não se resolve apenas entendendo. Mas entender já muda tudo. É o ponto inicial da sua cura. Porque quando você enxerga que o doce, ele pode estar ocupando um lugar emocional, você para de se reduzir a uma pessoa sem controle. E aí você começa a ver como alguém que está tentando, do jeito que aprendeu, a lidar com as próprias faltas, com os vazios e com as suas sobrecargas internas. E essa mudança de olhar é muito importante, porque é a partir dela que você pode começar a criar novas formas de se nutrir, novas formas de se dar prazer, novas formas de se acolher, novas formas de pausar, novas formas de receber afeto, novas formas de cuidar da parte sua que até hoje ainda corre para o doce quando o coração aperta. Pois é, talvez o doce não seja o inimigo. Talvez ele esteja só mostrando onde a alma ainda pede carinho. E quando você começa a ouvir isso, a relação com a comida, finalmente, pode começar aos poucos a mudar, a se transformar como você merece. Agora, eu quero deixar um exercício simples para você, mas muito revelador. Na próxima vez que surgir aquela vontade forte de comer um doce, faça uma pausa de alguns segundos antes e pergunte para si mesma: o que eu estou sentindo agora, nesse momento? O que aconteceu antes dessa vontade de comer o doce aparecer? Com quem eu estava, onde eu estava, quais os sentimentos despertou em mim aquele encontro? O que o doce parece prometer para mim nesse momento? Tente nomear os seus sentimentos. Talvez seja alívio, talvez seja carinho, recompensa, talvez seja descanso, ou talvez companhia, prazer, anestesia, consolo, colo, ou simplesmente um jeito de suportar o cansaço, cansaço físico e emocional também. Depois disso, escreva essa frase e complete com sinceridade. Quando eu quero o doce, muitas vezes o que eu realmente estou buscando é... E preencha. Escreva sem se julgar. E depois, coloque a mão no peito e diga devagar: eu vejo que existe uma necessidade em mim. Eu vejo que o doce muitas vezes tentou ocupar um lugar emocional. Eu não quero mais julgar isso. Eu quero aprender a me escutar com mais profundidade. Eu posso, aos poucos, claro, encontrar outras formas de me acolher. Eu posso construir mais doçura dentro da minha vida. Eu posso fazer diferente. Se depois dessa pausa você ainda quiser comer o doce, tá tudo bem, fica tranquila. O exercício não é para proibir você, é para fazer você ter consciência. Porque consciência, ela interrompe o ciclo automático. E interromper o automático já é um passo muito importante no seu processo para construir uma ótima relação com a comida e principalmente com o doce. Se esse vídeo ele fez sentido para você, acolha isso com carinho e me conta aqui se faz sentido para você. Responda com uma palavra. O que o doce representa para você? O que o doce traz para você naqueles momentos desafiadores? E continue aqui na comunidade para mais conteúdos. Toda semana eu vou te ajudar a aprofundar essas raízes emocionais e sistêmicas do excesso de peso, para que você entenda melhor, se trate com mais verdade e perceba que esse processo não precisa mais ser vivido só na força. Um grande abraço e eu te encontro
no nosso próximo vídeo.